Amém, amém. Senhor Osni, Sim, chefe. bora Amém. E lá. hoje, nosso bate-papo, meus amigos, vamos falar sobre os imperfeitos da fé. Aqueles homens que trabalham no reino de Deus, ao longo de toda a Bíblia, nós temos bastante exemplos disso, e que isso não impediu desses homens fazerem o que fizeram. Heróis, fazer guerra, matar gigante, vencer coisas impossíveis, mesmo sendo imperfeito. Que para hoje em dia, para o nosso caso, a gente escuta, né, dentro da nossa amizade, nossos amigos próximos, falam assim: não, mas eu não consigo realizar certas coisas porque eu sou imperfeito, eu não tenho o dom A, B, o C, o D. E a Bíblia mostra que, independente de você ter ou não, quando você tem um chamado, você vai trabalhar para Deus, independente se você é imperfeito ou não. Porque acho que eu acredito que eu aprendi na Bíblia, né? Eu entendo assim, que perfeição é só do céu, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, para quem está aprendendo, né? Temos que ajudar também esses que estão chegando a saber que a imperfeição não te impede de você falar de Deus, falar do Evangelho, pregar a palavra, abençoar alguém, evangelizar, visitar e ajudar a pessoa nessa caminhada aqui na Terra. Amém? Por gentileza, anote aí nosso assunto de hoje, nosso bate-papo, que está ancorado em João, no seu capítulo 18, no verso 10 até 17. Gênesis 18, verso 2 a 5. Êxodo 23, versos 20 a 21. Atos, no seu capítulo 10, do 13 ao 17. Tiago, grande varão, capítulo 5, 17 a 18. E pretendo fechar aqui com Romanos, no seu capítulo 12, no verso 4 a 8. Amém? Se alguém aí não pegou, eu vou repetir rapidamente para ajudar os irmãos. João 18, do 10 ao 17. Gênesis 18, de 2 ao 5. Êxodo 23, do 20 ao 21. Atos 10, 13 ao 16. Tiago 5, 17 ao 18 e Romanos 12, de 4 a 8. Amém. Glória a Deus. Portanto, hoje, irmãos, eu quero trazer um personagem que nós conhecemos como o nome de Pedro, né? Pedro, nosso ícone da noite, um cara apontado como, né, cabeça quente, um homem cheio de defeito, imperfeito e, acima de tudo, sisudo, um cara que fazia e ele não pensava muito bem nas atitudes, nas consequências que ele tomava, ou nas atitudes que ele tomava, que poderia gerar grandes consequências. Uma delas falou que não ia trair Jesus, a outra ele falou que ia Jesus até o final, não acreditou quando Maria disse que Jesus ressuscitou. Ou seja, é uma série de atitudes que mostra que Pedro tem uma dificuldade de ter conserto interno. Ele fazia por impulso, né? E muitas vezes, hoje, a gente, através dele, nós aprendemos que nós temos que controlar esses impulsos, bem diferente dos compulsivos. Nós temos que analisar bem, que eu estou trazendo aqui uma matéria de um doutor na área de psicologia, psiquiatria, transtorno do humor e tudo mais, que ele fez uma tabelinha, que eu vou trazer aqui, vou ler rapidamente, sobre a impulsividade e a compulsão, para a gente poder lapidar e crescer nesse entendimento. Mas, por gentileza, abra aí em João 18, vamos abrir aqui nosso trabalho falando de Pedro, e por que ele é nosso personagem dessa noite, para o nosso bate-papo, né? Um guerreiro que realmente impulsivo, tinha às vezes falta de fé, medo, um cara bem de A a Z, né? Nosso amigo Pedro. Amém? Podemos? Na minha versão, estou na RC, João 18, no verso 10, diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então aqui nossa história começa dizendo que Pedro, pela impulsividade, ele não conseguiu parar, ele, por impulso do momento, assim, ele pensou ou agiu de maneira tão impulsiva, tão rápida, que sacou a espada e cortou. Alguém mandou ele fazer aquilo? Não. Mas ele, pensando com ele,
segundo o texto, o quê? Vou proteger Jesus do que está acontecendo. E nos próximos versos vai dizer, o Pedro, você não tem noção do que você está fazendo? Mesmo que você esteja pensando em fazer o certo, você acabou fazendo o errado. E muitas vezes nós queremos acertar, tentando acertar, fazer algo para o reino, tentando ajudar um parente, um amigo, uma pessoa próxima, a gente vai acabar errando pela impulsividade. Que a gente pensa que é uma virtude, na verdade é um defeito, é uma imperfeição. E nós temos que analisar por que pessoas fazem isso e para poder, aqui com o próprio, na oração do Richter, você, opa, calma aí, eu tenho que melhorar esse ponto aqui, para eu mesmo me enquadrar e saber quando eu sou impulsivo e quando eu sou compulsivo. O compulsivo, que é aquele cara que repete as coisas, eu errei, eu pequei, é o custo mais. Aí não é uma coisa assim, eu fiz sem querer. Não, você fez porque você quis, você pensou. Essa é a diferença, que eu errei sem querer e o erro custa mais. Há uma grande diferença. Me permita ler aqui o trabalho do doutor Bruno Maldonado, especialista em transtorno de personalidade, toque e comportamento psiquiátrico. Ele fez 2 tabelas. Vou pedir para o homem da mídia colocar na gravação, tá? Sobre a impulsividade e compulsividade, que ficou bem resumido aqui, bem fácil a gente entender as ações de cada um desses. Para impulsivos tem atitude repentina, sem planejamento, motivado por um desejo momentâneo. Já o compulsivo, o comportamento dele é repetitivo e automático, que busca diminuir a ansiedade. É um comportamento. O impulsivo não, foi a coisa automatizada, ele não pensou em realizar aquilo. Próxima, ocorre de forma imediata, sem muita reflexão. Já o compulsivo costuma vir após pensamentos obsessivos ou angustiantes. Às vezes nós tomamos atitude, a gente nem percebe que nós somos compulsivos, né? Quem aqui que nunca fecha a porta 10 vezes, né? Vira a chave 50 vezes. 1, 2, 3, não. Fechei a porta do carro, fechei de novo o documento. Isso é um transtorno, né? Impulsivo, pouco controle sobre as ações. Para a compulsão, a pessoa tem alguma consciência no ato, mas sente-se dificuldade em evitar essa sua ação. Próxima, sensação súbita de urgência ou pressão, algo rápido. Já para o compulsivo, a ansiedade se acumula antes da ação. Impulsivo, gera prazer ou sensação das suas ações, alívio instantâneo. Para o compulsivo, a ação traz um alívio temporário, mas não resolve a causa. Pedro se enquadra como o quê? Como compulsão ou impulsividade? Ele era impulsivo, porque ele fez coisas sem pensar, ele não planejou, como Judas pensou. Calma aí, eu vou trair Jesus, Jesus vai estar onde? Lá no Éden, lá no jardim, eu vou lá chamar os sacerdotes para aqui, vou pegar um dinheiro. Você planejou o erro. É diferente de uma coisa que não planejou. Aí vem o sinal vermelho. Calma aí, o que eu faço na minha vida? Eu vou sair de carro. Quando o motoqueiro passar, eu abro a porta. Você pensou na maldade. Isso é um transtorno de personalidade. Eu errei. Não. Você pensou, é um perigo danado. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque você pensou, planejou e executou. Você abriu a porta do carro sem ver, sem pensar em machucar alguém, foi um erro. Deu até uma fatalidade, mas foi uma coisa não pensada. Você foi uma coisa reativa. Quando eu penso em fazer algo errado contra alguém, contra falar alguém, atingir alguém, ferir alguém com palavras, eu estou pensando, eu estou maquinando. É um problema de transtorno na minha personalidade. É diferente de um pecado não pensado. E Pedro, aqui nosso personagem da noite, como um homem imperfeito, ele fez o quê? Puxou a espada. Pedro, eu não te falei, cara? Guarda a espada. Eu não tenho que beber da taça que meu pai preparou para mim. Ou seja, Pedro está se metendo onde não deveria. Ele está vendo Jesus, andou com Jesus, sabia que Jesus ia acontecer aquilo que ele falou, que o filho do homem ia ser preso, e mesmo assim não conseguiu pensar, ele foi impulsivo. E muitos homens aqui, né, vou dar mais 2 personagens, e o Pedro vai voltar depois na história, a diferença entre você saber se comportar diante de uma ordem divina,
de uma passagem que está tão debatida na igreja, como erros fáceis de evitar, mas o homem continua errando. E para isso, por gentileza, eu vou citar Gênesis 18, que é a passagem do nosso amigo Abraão, Gênesis 18, no seu verso 2 em diante. Eu vou citar ele, se quiser abrir, pode abrir para acompanhar. Abraão, ele recebe alguns varões da parte de Deus, que estão deslocando em direção a Sodoma e Gomorra. Quando Abraão sai na tenda e vê esses anjos, anjo do Senhor, o que ele faz? Ele se prostra, ele se reverencia, ele bota, atenção senhores, tragam água para lavar os pés dos nossos emissários, por favor, faz pão, vocês fazem isso, e começa a conversar com reverência com aqueles anjos, sabendo que aqueles homens são da parte de Deus, certo? Então há uma reverência, um respeito, coisa que Pedro não pensa muito bem assim, ele tem uma imperfeição danada nisso. Já em Abraão, né, no Êxodo, falei Gênesis 18, agora estou em Êxodo 23, no seu verso 20, quem está lá é Moisés. Moisés é advertido por Deus para não errar diante do anjo do Senhor. Moisés, se tu errar, o anjo não vai perdoar. Cuidado. Se tu pecar, o CPF vai ser cancelado. Se tu pecar, teu nome vai ser no livro da vida. Deus avisou Moisés antes da jornada no deserto. Cuidado, Moisés, abre teu olho. Meu irmão, para de pecar. Meu irmão, para de fazer isso. Existe uma advertência para não cometer o erro costumais, o erro de comportamento. Opa, calma aí. Eu tenho que parar, calma aí. Se lá em Gênesis 18, Abraão se reverenciou e pega café, faz uma mesa de jantar, bota aqui café, não vai não, cheio de cuidado. Aqui, ó, cuidado, Moisés. Cuidado, que a chave está. E já chega em Atos 10, vamos ler por gentileza, que aqui o Pedro volta com a carga total. Atos, no seu capítulo 10, no seu verso 13 em diante. Resumindo a história, né? Em 13 em diante, Atos 10, verso 13 em diante, diz assim: e foi-lhe dirigida uma voz. Aqui Pedro depois, já em Atos, ele está sendo chamado pelo anjo do Senhor para ir na casa de Cornélio, né? E 13, e foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Ou seja, uma voz vindo da parte do Senhor. 14, mas disse Pedro: de modo nenhum, Senhor. Ou seja, ele sabe quem está falando. Porque nunca comi coisa alguma imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum o que Deus purificou. Pedro é um cara imprudente. Se para Abraão ele se prostra, bota uma mesa de café, manda lavar os pés, cheio de cuidado, que os anjos são fortes, e várias passagens na Bíblia que toda vez que é um anjo do Senhor, né, dá para perceber que sempre vem uma coisa, uma voz de eu vou dizer assim, uma palavra de advertência, assim: não tema. Daniel perdeu as forças, quase morreu, parece que quase foi ressuscitado, né, que foi falar com o anjo, parece que ele quase morreu. Isaías falou: meu Deus, morri, viu o Senhor no trono. Cada personagem, quando você vai de frente com o anjo do Senhor, da parte de Deus, ou seja, a força gigantesca de poder avassaladora do anjo faz a pessoa perder as forças. E aqui o Pedro dá uma assim: irmão, sabe quem está falando? Eu sou Pedro, e você é quem? Dá para ver que Pedro ele é impulsivo demais. Ele diz assim, e segunda vez a voz diz: não faça tu comum o que Deus purificou. 16, e aconteceu isto por 3 vezes. Ou seja, o Pedro, mata e come. Eu? Não, rapaz, está falando a pessoa errada. Pedro, mata e come. Pedro, olha a teimosia. Depois de saber que Abraão se prostrou, Moisés foi avisado para não morrer, o CPF se cansa, Pedro dá uma dessa. Ele, sabendo que aquilo é errado, sabendo que o comportamento não é adequado, ele insiste no erro. É impulsivo, ele não é um compulsivo, ele é impulsivo. Por quê? Ele faz uma coisa sem pensar. E depois disso a gente vai saber que depois que ele vai encontrar Cornélio, diz assim: mas como pode? Cornélio não é batizado, mas fala com o Senhor.
Então o meu pensamento não estava adequado àquela situação. Aquilo que a gente pensava que era correto, ao mostrar e colocar diante de Deus, ih, rapaz, olha quanto eu errei. Errei 1, 2, 3, errei 10 vezes. Perdão, Senhor. Então nós temos que entender que há situações na nossa vida que a gente vai estar exposto a certas situações ou certas críticas, ou até mesmo tentando ajudar alguém, a gente pode chegar ao ponto de errar por impulsividade. Até aí, beleza. Mas se eu sei que aquilo é errado, cabe a pessoa saber que eu ou qualquer um chegue assim, pô, calma aí, essa história aqui eu já conheço. Eu não posso repetir esse erro. Não repita. Porque para Abraão foi difícil, para Moisés foi divertido. E Pedro falou, ó, Pedro, cuidado. E depois ele vai lá na frente, ele vai fazer uma defesa, né, apologética lá junto aos anciãos. Não, realmente Deus fala com todo mundo, levantou, se botou em pé e mandou todo mundo, vamos acalmar essa gritaria aqui no nosso concílio, e Deus faz assim, 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 e conseguiu esclarecer aquela confusão. Quantas vezes nós, e Pedro estava lá, apóstolo de Cristo, e nós que estamos aqui 2000 anos depois, podemos cometer esses erros? Sim. Então você vai cá, mas como é que eu vou fazer a obra então se eu sou impulsivo? Ser impulsivo ou ter defeito não impede ninguém de fazer a obra. O que nós temos que fazer é submeter alguém que possa nos ajudar a evitar o erro. A palavra é a melhor coisa. Se eu não consigo lembrar, alguém pode me ajudar. Pô, irmão, faz isso não, que isso aí é a palavra. E eu tenho que aceitar. Nós falamos aqui do orgulho, né? Pessoas, não, mas eu já sei disso. Pedro me achava que não era para fazer aquilo. Não, já sei. Eu não posso comer esse tipo de coisa. Pedro, mata e come. Pedro, esse erro aqui, calma aí. Eu tenho que submeter a palavra, examinar meus atos, colocar junto ao evangelho. Ué, o que Jesus faria nessa situação? Eu tenho que fazer o quê? Opa, se errei, peço desculpa. Agora, eu vou, mesmo sabendo eu vou fazer, aí não é um erro de sem querer, é um erro pensado. Você vai ser classificado como compulsivo costumaz. Ou seja, você está pecando sabendo que está errado. Pedro errou por defeito. E se eu fizer uma obra de Deus, tentando ajudar alguém, tentando acudir alguém de maneira inadequada, eu serei classificado como uma pessoa teimosa, compulsiva, pecando por consciência. É muito perigoso isso. Nós temos que atentar para isso e alertar aqueles irmãos. Qual é a diferença do erro? Todo mundo erra, sim, mas qual tipo de erro? Erro de imperfeição ou erro porque você pensou que ia dar certo? Que aí é um erro costume, é aquele caso que a pessoa que só bebe sexta-feira. Não, toda sexta-feira eu tenho um desejo ardente de beber. Não, você é viciado. É um erro costumado. Você está pensando, sexta-feira vai chegar, sexta-feira... É um erro, já está dito que é. Mas a pessoa, mas não tem nada a ver. Tem a ver. Como não tem a ver? Tem a ver, só que a pessoa não aceita. Ela chega a ser ao ponto de assim, não, está me repreendendo uma coisa que é normal. Pô, cara, mas você está deixando de fazer uma coisa boa para fazer uma coisa ruim porque você acha normal, mas à luz do Evangelho isso está errado. E por um erro ser costumais, ser uma coisa inata dentro da pessoa, dentro do caráter da pessoa, ela não vai aceitar a correção. Certo? É difícil? É. Podemos ter outro exemplo de pessoas que fizeram a obra com um defeito carnal? Sim. Gentileza, Tiago, capítulo 5. Nosso amigo Tiago, no seu capítulo 5, no seu verso 17. Tiago, capítulo 5, verso 17. Nosso personagem aqui da vez é o nosso amigo Elias. Eita, guerreiro bom, hein? Tiago, capítulo 5, verso 17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Me permita entrar um pouco mais aqui, esclarecer um pouco mais a frase. O texto diz: Elias era homem, ou seja, homem carnal, sujeito, e tem uma paixão, ou seja, está submetido, ele está exposto às mesmas paixões que nós, paixões carnais, defeitos carnais.
Isso impediu ele de fazer obra? Continua o texto. E, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Se o cara tinha defeito, consegue fazer isso, imagina se ele não tivesse defeito. Deus me livre, né? O cara podia parar o sol, apagar a lua, mudar a estrela. Elias era um sujeito às minhas passões. E orando. Ou seja, a minha imperfeição está me impedindo de fazer a obra, ou eu estou dando uma desculpa para não fazer a obra? Ah, não, eu sou imperfeito, eu não vou fazer isso porque imperfeição, é outro alerta, não me impede de fazer as coisas. Desde que seja uma imperfeição que eu estou procurando o ápice, procurando, como diz assim, tentando acertar o alvo. Eu estou na busca do conhecimento, eu estou procurando a lapidação, o aperfeiçoamento, e não parar, não, eu não vou participar de nada porque eu sou imperfeito. Elias era imperfeito, com as mesmas pastoras que nós, e orando pediu que não chovesse, e aconteceu. É impedimento? Eu entendo que não. Depois, por gentileza, você dá o seu, meus amigos, dê o seu parecer também, isso é muito interessante, como você enxerga isso, que eu entendo que, mesmo tendo imperfeição, ele orou e acabou, não, e aconteceu. Não choveu. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A imperfeição impediu ele? Não. Ah, mas ele era humano. Sim, nós também somos humanos, suscetíveis a erros, mas isso não impede de eu buscar o aperfeiçoamento, não me impede de fazer o que é correto. Isso não é, eu não posso também dessa desculpa, não, já que ninguém faz, também não vou fazer. Eu estou maquinando, estou pensando. É diferente de não saber fazer e errar do que eu dizer que não vou fazer pensando. Aí eu estou me autoincriminando. A partir de agora, né? Entendeu? E para fechar, Romanos 12. Romanos, no capítulo 12, no seu verso 4. Romanos, no capítulo 12, no seu verso 4, diz assim: porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Glória a Deus por isso. Pô, se o irmão Ricardo é bom de oração, então o irmão Ricardo ora pela gente. Pô, se o outro irmão é bom de evangelismo, o outro irmão faz evangelismo. Se o outro irmão é bom na cura divina, opa, se o outro irmão é bom na palestra, opa, se o outro irmão é bom né, em tocar, opa, um completa o outro. O que eu não posso é alegar, eu não consigo fazer porque eu sou imperfeito, porque eu tenho erros. Beleza, irmão? Isso não é impedimento, como lemos lá em Tiago. Pedro, então, o cara que quer bater de frente com o anjo, sem ter a consciência que o anjo pode acabar com o CPF dele, ou seja, o Pedro ia parar ali e ia mandar outra pessoa falar com Cornélio. Não, não vou comer não. Se fosse um tempo de Moisés, já era, irmão. Deus falou assim: Moisés, não teima com o anjo. Se você não fizer o que ele está dizendo, ele não vai tolerar pecado. Porque esse anjo carrega o meu nome. Cuidado, hein, Moisés. Show de bola, chefe. E o peixe assim: não vou não. Irmão, Deus está te chamando. Não é comigo não. Manda outro irmão ali. Nós temos que ter esse cuidado, esse zelo, para não entrar no descuido de alegar dificuldade sem ter problema nenhum de fazer alguma coisa. Pô, irmão, se eu sei fazer uma coisa pequena, eu vou fazer a coisa, vou dar o meu melhor no que eu posso fazer. E não dar uma desculpa, não, que eu sou gago. Quem não é gago na Bíblia que não pregou? Imagina hoje em dia, Elias pregando na igreja. Meu Deus do céu. E João Batista afiando a faca, né? Ia dar certo? Hoje em dia todo mundo ia ter medo, porque os caras não tinha traquejo não, mandava ver. E hoje em dia nós temos aqui, opa, calma aí, mas eu sou imperfeito, eu não vou conseguir fazer. E a imperfeição, segundo a própria palavra no nosso trabalho de hoje aqui,
não me impede de trabalhar. De alguma maneira eu vou falar de Deus, de alguma maneira eu vou aproveitar as oportunidades de falar de Deus, falar de Jesus Cristo. E eu não posso cometer o erro consciente achando que eu não tenho talento e não fazer obra. Eu estou sendo negligente achando que é só um defeito. Na verdade, eu estou maquinando, eu estou pensando, fazendo um pecado consciente. E nisso sabemos que não vai dar. Vai dar ruim. Amém, meus irmãos? Eu fico por aqui e abro espaço para o nosso bate-papo. Agradeço a Deus a paciência, agradeço aos irmãos a paciência, obrigado a Deus pela oportunidade. Obrigado, Ricardo. Amém, Osni. Nossa, fique à vontade. Boa noite, Dedé. Boa noite, André. Boa noite, Ricardo. Boa noite, todos aí, meus irmãos. Que beleza, que maravilha. Já fazendo um comentário, que os judeus, eles esperavam um rei, né? Um rei como Davi, né? O segundo Davi, que viesse com a espada e tal. E me parece que estava também na cabeça dos próprios discípulos de Jesus, né? Pedro demonstrou isso. Achou que era com a espada que ia resolver, que parece que até ali ele não tinha entendido ainda a vinda de Jesus. Tinha que resolver na espada, ia se defender Jesus na espada. E não era isso que estava previsto, né? Não era isso que nós tínhamos que fazer. Infelizmente, na cabeça de muitos judeus ainda tem isso hoje, que não acreditam em Jesus. Esse é o grande erro deles, né? E infelizmente o povo hoje só se acredita nisso, né? Só se acredita em quem não acredita na realidade no perdão, né? Em ter a paciência, em pensar, em ler muitas vezes as pessoas lêem a Bíblia e não pensam espiritualmente. Pensa mais em carnal, muitas vezes. Você vira e mexe, você pega pessoas falando assim, puxa vida, mas a Bíblia tem muito sangue e tal. Mas ele não foi ler, não viu o porquê daquelas guerras que matam até os animais, né? Eles não têm a paciência de analisar direitinho. Então, isso é ruim. Nós temos que ler, a gente tem que ler e a resposta tem que ser espiritual, que vem para nós espiritualmente, e não no braço, né? Não é assim, não foi assim que Jesus trouxe, veio para nós. Amém, meus irmãos? Pode passa a palavra aí para alguém, para que dê tudo no tempo certo. Amém? Bem. Beleza. Já que abriu o microfone. Eu entrei em reunião errada, hein, Osni? Por quê? Falar de imperfeição não é comigo, não. Mas eu gostei. Eu anotei aqui, até você falou de compulsividade, né? E impulsividade, né? E eu até dei uma pesquisadinha aqui, é interessante, porque são comportamentos, né, que demonstram nossas falhas humanas, né? E aí até busquei aqui, falei, puxa, o melhor conselho de Jesus para isso. Aí eu coloquei aqui, olha só, veio o seguinte versículo. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí, o vigiar diz respeito a ter consciência, né? Parar para pensar, né? O que seria um antídoto para a impulsividade, significa estar atento aos próprios pensamentos e emoções. Então, o impulsivo, né? O exemplo de Pedro, muito legal. Pau, facada, espadada, né? Resposta rápida, mas não vigiou, né? Não teve. Aí eu acho que o segredo aqui é a gente ter o domínio próprio, né?
para tudo, né? E orar, né? Orar, né? Que significa ter conexão, orar com o Pai, seria um antídoto para a compulsão, porque significa buscar força e o alívio para a ansiedade no lugar certo, porque a compulsividade diz respeito a muita ansiedade, né? As pessoas compulsivas repete, porque no final, e até lembrei aqui da passagem da mulher samaritana, o comportamento dela compulsivo. E Jesus revelou na hora, né, que, né, ela perguntou se tinha marido, ele já sabia qual que era dela. Não tem, na verdade não, porque você já teve 5, né? Ou seja, ela buscava compulsivamente preencher um vazio em algo que é isso, esses são os nossos problemas, né, que temos defeito. Então, muito boa palavra. Então, vigiar e orar, né? O orar é importante para a gente exatamente buscar força para a compulsividade. Na verdade, orar é buscar para encher o vazio em Deus. Né? Me permita fazer também essa contraponto que você falou. Ela buscou, de repente, uma perfeição em outros homens, né? De repente, né? Porque, exatamente, a compulsividade é isso, né? Buscar aquilo que falta em alguma coisa e é constante porque o vazio está sempre lá, a ser preenchido por algo. Eu acho que a compulsividade tem muito a ver isso. E o imediatismo que a gente age sem pensar, né? Impulsivo, a gente não tem consciência do que está fazendo, né? Então, vigiar e orar acho que tem a ver muito com isso. Boa noite, meus irmãos. Aproveitando aqui para falar sobre Boa noite. atividade especificamente, às vezes acontecem algumas situações em que a gente acaba agindo quase que de bate-pronto, né? Como a gente costuma falar. Acontece alguma situação e a gente, até por conta do jeito humano de lidar com as coisas, a gente já quer reagir de imediato, né? E eu converso muito com o Ricardo, até no trabalho mesmo, às vezes acontece alguma situação e antes da gente resolver, a gente para e conversa entre a gente para tomar a melhor decisão, porque muitas vezes se a gente for resolver a coisa já de cara, talvez não seja a melhor decisão a ser tomada, né? Então, uma coisa que tem-se que ter conversa ou coisa nesse sentido. Em relação à questão religiosa, digamos assim, questão com Cristo, tem que haver também esse ponto direto com ele, nessa linha direta com ele, para que a gente consiga entender que as coisas, sempre quando a gente for fazer, a gente tem que estar em comunhão com ele para que a gente entenda o que realmente deve ser feito e não levar esse lado humano à frente de qualquer coisa, entendeu? Inclusive, eu, Ricardo, tem uma colega da gente do trabalho, meu irmão também, assim, que dentro do núcleo do trabalho a gente tá sempre ali conversando com Deus, coisas nesse sentido, e a gente sempre fala, ó, se tiver alguma coisa que você tá vendo que eu tô fazendo de errado, que não é a coisa certa, você tá autorizado a me dar uma pancada, como a gente fala, nesse sentido de alertar, entendeu? Justamente por conta da impulsividade da carne humana mesmo. Muitas vezes acaba acontecendo uma situação, então assim, é bom a gente estar em comunhão também com os irmãos para que a gente consiga alertar os irmãos até de uma possível impulsividade que tenha, questão de uma reação imediata ou coisa nesse sentido. E além disso, estar em comunhão com Cristo para que a gente consiga ter a paciência de entender que quando acontece alguma coisa, a gente tem que ter um direcionamento não só como pessoa, mas como cristão antes de qualquer coisa. E é isso, meus irmãos. Amém? Amém. Eu ia comentar exatamente isso, Richard. Eu acho que assim, a gente, como corpo de Cristo, a gente tem essa obrigação do apontamento, né? Porque às vezes quando a gente é impulsivo, a gente não percebe. E quem está de fora vê. Então eu acho que essa parte é bacana. E uma coisa que o Osni falou que eu fiquei pensando também, às vezes a gente usa isso como desculpa para não fazer a obra, né? E tem uma frase que fala, que explica bem isso, é que muitos são que Deus o Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, né? Então, como a gente é escolhido, eu acho que a gente tem essa obrigação de se auto ajudar nesse sentido. É aquilo que você falou, é o que a gente faz, né? A gente tenta levar isso realmente na prática e funciona. E funciona. Agora, quando a gente não está sozinho, quando a gente está sozinho, não tem ninguém perto, aquele versículo que fala pronto para
como é que é? Tardio para se irar, pronto para escutar, né? A gente tem que pensar antes de falar, ora, reflete, porque senão acaba acontecendo coisa que realmente não é para acontecer, né? É pronto para ouvir, tardio para se irar. Seria muito bom se a gente conseguisse colocar tudo isso em prática, né, Ricardo? Por Ah, isso que mas eu tem que falei que essa pensar. reunião não é para mim. Não tem problema com nada disso. Nós estamos aqui para aperfeiçoar, não é essa a ideia? Ah, exato. A Pelo ideia menos do. tenta, né? A ideia é essa. Quando você se expõe de uma maneira adequada e controlada, você submete a um controle de qualidade, né? Que se você fizer sempre aleatoriamente, sem ter uma métrica de qualidade, uma régua, como é que você vai saber o parafuso certo? A dosagem certa, né? Isso é só, o remédio tem que ser 0,2 por dia. Eu chego ali, encho o copinho e tomo. Você não está respeitando a medida. A medida é 2,5 e não 5. Não, a palavra coisa de todos aí, é maravilhosa por causa disso, porque nós precisamos ter injeção sempre aquela injeção de acorda, não é? Porque se você não estiver lendo, se você não estiver estudando, você vai esquecendo. Então você tem que se alertar, porque sempre aí fora você consegue colocar muita coisa em prática, né? Consegue. Tenho certeza que todos nós aqui que já temos um pouco de conhecimento bom, eu digo um pouco eu, né? Mas uma boa parte aí tem muito conhecimento, coloca muitas coisas em prática no dia a dia, né? Com certeza nós colocamos. Amém? Mais alguém, irmãos? Gazinho, Lore, o Marquinho tá dirigindo, só escuta. Ô, Osni, vou até comentar uma coisa que aconteceu agora, um pouquinho antes da gente começar a reunião. O Bruno me mandou uma mensagem, naquele estilo, né? Ó vida, ó azar. Aí, não, porque, pô, estou pedindo para Jesus me recolher, porque minha vida não tem mais sentido, Paraná, e eu não estou conseguindo participar da reunião. Aí eu só respondi para ele, eu falei, ô, Bruno, se esforça para participar, porque pelo menos uma hora na segunda-feira você vai ficar bem. Já que você está tão ruim, uma horinha com a gente, eu garanto para você que você vai ficar legal. É Pô, verdade. né? E é bem isso, né? Ele tem como é que fala? Uma baixa estima. O problema dele sofre de baixa estima. Infelizmente. Vamos orando, né? Manter o tratamento então o remédio da dose certa até ele entender que vai fazer efeito. Mais alguém, irmãos? Então, pastor Carlinhos. O povo tá tímido hoje. Glória a Deus pela palavra, pelos comentários. A gente tem que sempre pensar antes de agir, meditar e, acima de tudo, consultar a Deus, né? A gente tem a solução bem próxima de nós. E muitas vezes a gente age por conta própria. Deus, ele te deu livre-arbítrio e você pode escolher o que você vai fazer da sua vida. Porém, ele está disponível para ser consultado, né? Está disponível para te ajudar. E é tão lindo como foi dito aqui a passagem de Pedro, né? Pedro impulsivo era o único que carregava a espada, né? Até então ele carregava a espada. Eu creio que até esse momento ele não tinha tido uma conversão genuína. E depois ele nega Jesus 3 vezes. E lá na frente, lá em João, fala que Jesus, depois de ressurreto, naquele jantar, né? Jesus preparou lá o peixe, eles vinham voltando da pescaria, e aí Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama. E aí a gente vê, né? 3 vezes ele negou, 3 vezes ele teve a chance
de consertar o seu erro. Então, a gente vê que, mesmo a gente tendo essas imperfeições, Deus nos dá a chance de consertar aquilo que a gente faz de errado, né? E eu estava lembrando aqui do Salmo 103, todo ele é lindo, mas o versículo 8 a 10, ele fala assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Glória a Deus, hein? Que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Esse Deus é piedoso, longânimo, maravilhoso mesmo. Imperfeitos somos e temos que procurar cada vez mais no Senhor a força para não errarmos, para errarmos menos, né? E é assim que o Senhor quer que a gente trabalhe para Ele. Não há desculpas. Eu não consigo porque eu tenho... Não. Temos temperamentos distintos, mas todo temperamento é controlado pelo Espírito. Então, nós podemos buscar... eu não consigo dominar isso. Então, busque no Senhor, que com certeza Ele vai tratar nas áreas falhas, nas nossas áreas falhas. Então, nós sabemos aonde nós pecamos, nós sabemos aonde é o nosso ponto fraco, e é aí que nós temos que intensificar as nossas orações e comunhão com Deus para sermos tratados exatamente nesses pontos, que a gente sabe que ali é que é o meu calcanhar de Aquiles. Então, ore ao Senhor, consulte ao Senhor, vamos buscar mais a sua presença, como foi dito aqui, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Exatamente, é vigiar, estar sempre em comunhão com o Senhor, para que a gente tenha discernimento antes de tomar uma decisão. Deus nos dá essa possibilidade. Eu já tomei muitas decisões por impulso, já tomei muitas decisões também por planejar demais, e aí também não foi tão bom. Mas quando a gente consulta o Senhor e ouve a resposta dele, através da palavra, através de um louvor, ou mesmo o Espírito Santo tocando forte no nosso coração, e eu sei que ele sempre irá intervir naqueles momentos que a gente estaria prestes a errar, prestes a agir de uma forma errada. Então, vamos consultar, né, essa fonte maravilhosa que é o Senhor Jesus. A gente consulta o Google, consulta a inteligência artificial, vamos consultar o Senhor, né? É infalível, né? E é isso que nós precisamos fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus pela palavra, Osni, pelos comentários. Estamos em processo de crescimento, né? Um processo de crescimento. E eu vejo que esse processo não termina, viu? Nunca vai terminar esse processo. Enquanto estivermos aqui, estamos debaixo de um processo de aperfeiçoamento. E glória a Deus por isso. Deus não desistiu da gente, né? E se ele tivesse desistido, já te avisei 1, 2, 3, 5, 10, você não consertou? Tchau. Mas ele fala que não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Então, é esse Deus que nós louvamos, exaltamos, reconhecemos, né, como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Vamos orar? Alguém tem algum pedido de oração? Amém, amém. Pastor Carlinho, é isso. Feliz daqueles que... Feliz de nós, dessa nação que tem ainda aí a palavra ao nosso dispor, né? Hoje nós temos uma gama de informação, nós temos a Bíblia. Hoje nós colocamos a Bíblia no celular, você tem a chance de andar com ela toda hora ali, e o que não quer andar com ela em papel, né? Tem no celular, tem... você quer uma informação, você vai na internet, tem muitas informações boas, a internet tem um lado bom, tem muita coisa boa. Então, glória a Deus que nos dá essas oportunidades, né? Feliz daquele que tem essa chance, né? E nós estamos tendo. Pastor Carlinho, a oração de sempre pelo nosso país, nossa nação, e ora por... A Ilza também está com a gripe meio forte, a Ilza, quando ela gripa, tem uma certa preocupação, que ela teve muita pneumonia aí em São Paulo, e hoje ela está bem gripada, está bem... Ora por ela também, pastor Carlinhos. Vamos orar sim, Dedé, vamos orar. Amém. Mais alguém, Pastor, irmão? Eu quero, pastor. Eu tô esperando, acho que terça ou quarta-feira eu vou pegar o resultado de um exame, e eu tive um probleminha semana passada, eu dei uma bugada, e eu fiz uma ressonância magnética, e
foi descartada a possibilidade de Alzheimer, porque o meu pai teve, mas meu pai teve um Alzheimer com idade, então não é hereditário. Então o médico, o neurologista falou que pode ser alguma coisa, mas eu creio que Deus está no controle, que não vai ter nada, e se tiver, já está curado. E eu queria pedir oração para os irmãos. Devo estar pegando esse exame, acho que amanhã ou quarta-feira. Vai dar tudo bem no nome de Jesus, né? Estamos num mundo que deixa todo mundo estressado. Isso, às vezes, acontece alguns distúrbios, né? Na nossa vida mesmo, preocupações, mas temos um Deus que tem poder para reativar tudo aquilo que estiver danificado. Mais alguém, irmãos? Sim, pastor, eu quero oração por mim. Eu fiz um exame hoje de ultrassom e descobri que estou com 2 hérnias. E eu já falei até com Deus, antes de entrar nessa live aqui com vocês, eu estava vendo uma outra igreja que tem aqui, a Igreja Batista, aí que eles oram toda segunda-feira, eu também estava orando com eles, né? E eu creio que eu já estou curado, né? Mas aquela velha história, se tiver que fazer alguma cirurgia, alguma coisa, está na mão de Deus. Mas eu peço a Deus que não precise, mas é o que aconteceu. Eu estava sentindo umas dores, um negócio, e quando eu fazia força eu sentia que mexia, tal, aquele negócio todo. Aí eu peguei e falei, aí eu já tinha suspeita que seria hérnia, né? Mas a conclusão que não é uma, é 2, entendeu? Aí vamos ver que Deus vai a esse respeito. Só Ele vai fazer alguma coisa. Vamos orar, mas procura já evitar pegar peso, isso é importante, né? Para coluna, para hérnia, sabendo que já tem, evita. Mas vamos orar. Mais alguém? Sim, pastor. Vou continuar pedindo pela amiga da minha amiga, né, que está no processo da quimioterapia, a Meuri, tá? Meuri. Isso. Meuri. Está fazendo químio, né, Richard? Ela está fazendo a quimioterapia. Pastor, eu queria pedir a oração pela Divani, pela Ângela, pela dona Josefa e o esposo dela, que estão com câncer, né? E o Marcelo também, né? Que Deus tenha misericórdia dessas vidas. E eles entendem que Deus é o nosso verdadeiro Senhor do céu e da terra. Perfeito. Vamos orar assim. Mais alguém? Então vamos orar, vamos colocar nossa fé em ação aí, porque Deus pode todas as coisas. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais este momento, esse tempo que nós temos todas as segundas-feiras, Senhor, de nos reunirmos por meio deste meio de comunicação. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui participando, aqueles que não puderam estar, mas nós clamamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor tem poder para mudar, para transformar, para curar, e nós somos gratos pelo privilégio que estamos tendo de aprendermos a Tua palavra, compartilharmos experiências, e somos gratos por esses momentos. Oramos pelas famílias aqui representadas, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, curando, renovando as forças de todos os nossos familiares, que sejamos bênçãos aonde quer que estejamos na direção do Teu Espírito Santo. Oramos por esta nação, Senhor, o Brasil, é o nosso papel como cristão, o nosso dever de apresentar essa nação no Teu altar, declarando em nome de Jesus que o Brasil é do Senhor Jesus. Liberta esta nação da violência, da mentira, do engano, da fraude, da injustiça, da perseguição, da corrupção. Senhor, liberta o Brasil. Levante pessoas que tenham temor a Ti, Senhor, para estarem à frente dessa nação. Que o Senhor possa capacitar pessoas que possam honrar, ó Deus, o cargo que ocupam, ó Pai, com sabedoria, consultando ao Senhor em suas decisões. Liberta o Brasil, portanto, perdoe o pecado dessa nação, sare esta nação, converte esta nação, é o nosso pedido. Oramos pela Ilza, Senhor, que está gripada, toca na vida dela através do Teu Espírito Santo, toca, Senhor, para curar aqueles pulmões, ou qualquer mal-estar, se houver febre, nós repreendemos agora em nome de Jesus, que ela seja totalmente curada e liberta para a glória do Senhor. E nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem o poder para restaurar. Oramos, Senhor, pelo Ricardo, que vai pegar o resultado desse exame, mas no nome de Jesus,
no nome santo e poderoso de Jesus. Não haverá nenhum problema, ó Deus, que possa preocupá-lo, mas que ele seja, ó Deus, tranquilizado através do teu Espírito Santo, e que seja restaurado qualquer coisa que precisar de restauração, cura, liberta de uma forma especial. É o teu servo, o Senhor tem compromisso com aqueles que são teus, e nós oramos com fé, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. O Francisco, Senhor, com estas 2 hérnias, também, ó Deus, esteja com ele, fortalecendo, tu podes curá-lo, sem intervenção cirúrgica, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que tem todo o poder. Então, nós clamamos pela restauração dele, Senhor, restaura completamente a vida do Francisco, nós te pedimos. Oramos também pela Meuri, Senhor, que está fazendo quimioterapia, ó Deus, põe as tuas mãos ali, cura, Senhor, esta pessoa, esta jovem, opera com teu poder, Senhor, que as células danificadas sejam restauradas, que todas as células sejam sadias, ó Pai, que esse câncer seque pela raiz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos com fé, Senhor, sabendo que o Senhor pode, que possamos ouvir testemunhos para glorificar e exaltar ao Senhor. Oramos pela Divani, pela Josefa, pela sua esposa, pelo Marcelo. Deus, todos os pedidos que o Lorival fez, Senhor, colocamos no teu altar. Sabemos que estas vidas precisam do Senhor, da restauração, da cura, da libertação. E nós continuaremos orando, Senhor, também na vida espiritual. Esteja fortalecendo a vida deles, para que possam estar firmes nos teus caminhos. E nós te agradecemos por saber que o Senhor é Deus de poder, que pode todas as coisas. Dá-nos uma noite tranquila, de paz, de repouso, uma semana também que estamos iniciando, uma semana de bênção, uma semana de vitória, na direção do teu Espírito Santo. Oramos também pelo seu Carlos, o pai do Fábio, Senhor, põe as tuas mãos ali, ele também está precisando do toque do teu poder, cura, Senhor, completamente o Carlos, restaura a sua saúde, que o seu corpo possa reagir, que ele não precise mais fazer hemodiálise, nós clamamos ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor é Deus que pode, o Senhor opera, o Senhor tem poder para restaurar, restaura os seus rins, é o nosso pedido que te fazemos, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Amém, pastor. Maravilha. Amém, pastor Carlinho. Amém. Um abraço a cada um de vocês e vossos familiares, vossas casas, vossas famílias. Que Deus os abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, meus irmãos. Amém. Boa noite. Bom Boa descanso. noite. Obrigado, irmão. Obrigado, Diego. Boa noite, pessoal. Até a próxima, tamo junto. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Eu quero ver, quero me entregar por inteiro ao seu